Bom dia, que o Pai Celestial, em nome de Jesus, seu Filho amado e muito amado, e com o som do Espírito Santo, que o Espírito Santo dê discernimento e entendimento, e possamos ser servos da Palavra de Deus, que se fez carne e está no meio de nós. Meus queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse áudio, hoje, domingo, dia do Senhor, dia 9/6/2024, nós vamos estar caminhando com Jesus, e Jesus vai nos dizer que não podemos desprezar e pecar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá discernimento, entendimento, que nos faz ser família de Jesus. E esse Deus sabe que nós precisamos, o que nós necessitamos. Então nós vamos estar com o salmista do Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? São esses inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. Então o salmista também vem nos reforçar que o Senhor é a luz e salvação. Se nós estivermos aí com a unção do Espírito Santo, nós vamos ser discípulos de Jesus. Esse Deus sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos e sabe também todos os pedidos que estão contidos nos nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nesse momento de perdão, nós vamos pedir perdão ao Senhor e pedir perdão também ao Espírito Santo por muitas vezes não estarmos clamando para que nós tenhamos a unção do Espírito Santo. Que não seja nós a falar, mas que seja a vontade do Espírito Santo, para que sejamos, então, imitadores do Cristo, pertencente à família do Cristo, através do Espírito Santo. Senhor, abramos o nosso coração para que a palavra de Deus entre no nosso coração enquanto terra boa, e essa terra boa produza frutos, e esses frutos nos conduzam, nos fortaleça para que, através do Espírito Santo, possamos ser famílias de Jesus. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai todo amoroso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E as leituras desse domingo, dia do Senhor, estão em Gênesis, capítulo 3, de 9 a 15. O Salmo é o 129 e a segunda leitura está em 2 Coríntios, capítulo 4, de 13 até o capítulo 5, versículo 1. E o Evangelho está em Marcos, capítulo 3, de 20 a 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul, e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si, ela não pode e não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão aí lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Então aqui, neste evangelho, mostra esses episódios, a tribulação que tem o dia a dia de Jesus. Não dá tempo nem para comer. Depois os parentes querem agarrá-lo porque acham que ficou louco. Depois uma comitiva de doutores da lei chega de Jerusalém já o acusando. É muita carga para Jesus. Mas Jesus então fala do Espírito Santo. Se alguém pecar contra o Espírito Santo, porque através do Espírito Santo é que nós temos a unção. Se nós não tivermos o Espírito Santo, não teremos então a unção de Jesus para falar de Jesus. É o que acontece aqui em Gênesis, quando é a história do Adão e da Eva. Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? A mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, será maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Então aqui também mostra a desobediência. Se nós tivermos desobediência, não teremos a unção do Espírito Santo. E o Salmo 129 vem nos dizer: no Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, e em vós eu temo, e em vós espero. Sim, Senhor, meu Pai. A segunda leitura, o apóstolo Paulo para a comunidade de Coríntios, ele diz: e tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça de um número maior de pessoas faça crescer a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Mas se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Se as coisas materiais não estão dando bem, nós temos que ir para as coisas espirituais, para dar o equilíbrio. E aqui no Evangelho, então, Jesus, então, faz isso daí. É pecar contra o Espírito Santo que o conduz. Segundo, Jesus expulsa, então, o tentador por poder do bem de Deus. Negar essa verdade, então, é opor-se de modo consciente a Jesus. Isso se chama pecar contra o Espírito Santo. E, em segundo lugar também, a nova família de Jesus é pelos laços de sangue. Jesus supera os laços de sangue da família para constituir aqueles que fazem a vontade de Deus. E só fazemos a vontade de Deus e de Jesus tendo a unção do Espírito Santo. Então, nosso propósito, nosso objetivo deste domingo, dia do Senhor, é estar com a unção do Espírito Santo, fazendo a vontade de Jesus. Através do Espírito Santo, nós somos famílias de Jesus. Oração final: Deus Pai todo amoroso, tende suas mãos amorosas para fazer curas, prodígios e milagres em nome de Jesus. A todos que estão ouvindo esse áudio, com a unção do Espírito Santo, que o Espírito Santo dê discernimento e entendimento e possamos ser servos da palavra de Deus. E também ser ungido pelo Espírito Santo, para que nós possamos fazer parte da família de Jesus. Que assim seja a tua vontade, Pai querido, Pai amado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, amém, amém.